Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. É um texto muito lindo. Ele relata princípios muito interessantes sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus tem para nós como igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Posso ler? Todos acharam? Sejam bem-vindos, nossos irmãos do YouTube. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Você pode dizer comigo assim, ó, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Isso. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto lindo, né? Dá vontade de fazer um quadro desse texto, colocar na sala de casa, porque é um texto que ele resume bem o propósito do Evangelho, e é um texto que dá a qualidade, dá características da herança que Deus tem para nós. Quem aqui já recebeu alguma herança? Alguma herança? Herança boa. Não contas para pagar, mas herança mesmo. Quem já recebeu aqui herança? Já recebeu? Alguém mais já recebeu herança? Só uma pessoa? 2, 3, 4. Quem gostaria de receber uma boa herança? Se alguém chegasse assim na sua casa hoje, olha, um tio que você nunca conheceu, que você nunca viu, morava lá na Irlanda do Norte, de repente você é o único herdeiro dele, e você vai receber uma grande herança. Pode ir no Habib's após o culto, comprar 15 fios que está garantido. Quem gostaria de receber uma herança nesse nível? Olha, esse conceito de herança, ele ficou tão fortemente no coração dos discípulos e dos apóstolos, que por diversas vezes nas cartas de Paulo se coloca como herdeiro de Deus. E ele é bem mais generoso, e ele diz assim, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que tem Jesus no coração, torna-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas que Deus tem para nós. Pedro, nessa carta de 1 Pedro, ele não só se coloca na posição de herdeiro, mas como ele dá qualidades dessa herança. Ele diz, essa herança é incorruptível, sem mácula, inacessível e reservada nos céus para nós. O que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que existe algo que nos aguarda da parte de Deus. Existe um conjunto de fatores, existem elementos do céu que compõem a herança da igreja do Senhor, que estão aguardando os últimos tempos. E ele diz um pouco mais, e agora eu vou ver um sorriso no seu rosto. Ele diz assim, olha, essa herança de Deus para nós já está ao alcance da igreja do Senhor. Você acaba de descobrir que tem uma herança que te aguarda. Uma herança sem mácula, incorruptível, inacessível, que te aguarda hoje. Amém? Você está feliz por isso? Uma herança que vale mais do que, ele chama o ouro de perecível. Sabia? Existem lendas daí de navios que naufragaram em 1700 e tanto, em 1800 e tanto. Navios com ouro nos seus quartos lá embaixo, não sei como chama o nome. Nos seus
convés, ouro. E esse ouro ele não se estraga, mesmo diante do sal, diante da acidez, das coisas do mar. Há 300, 400 anos tem ouro guardado que não se estraga. E olha, Pedro chama esse ouro que não se estraga em 400 anos no mar de perecível, quando ele olha para a herança que aguarda a igreja do Senhor. Eles tinham tanto isso no coração deles, que isso passou a fazer parte da identidade deles. Se eu te perguntar assim, quem é você? O que você vai dizer? Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? O que você responderia? Quem é você? Who are you? Para quem pode ser que alguém esteja entendendo. Quem é você? Talvez você responda assim, eu sou o Moacir, eu sou a Analinda, eu sou o Toninho, eu sou a Maria das Dores, eu sou o Luiz Eduardo, eu sou o João Ricardo. Você é muito mais do que o seu nome. O seu nome são palavras que fazem referência a você e a outras 1 milhão de pessoas na Terra que têm o seu nome. Quantas Andresas nós temos aqui? Juntando Andresa com Andressa. 3 ou 4. Quantos Joões nós temos aqui? Vários. Então, o teu nome não diz quem você é. E Pedro, quando ele diz assim, e Paulo, quando diz, quem você é? Pedro, quem você é? Paulo, ele diz, eu sou herdeiro de Deus nas promessas de Cristo. A herança fazia uma parte tão importante da vida deles como cristãos. Era uma mensagem tão forte que eles queriam passar para as igrejas, que passou a fazer parte da própria identidade de vida deles. Se alguém perguntasse na rua, quem é você? Eu sou o herdeiro de Deus nas promessas de Cristo Jesus. Você entende o nível o nível em que a mensagem passou a ocupar o coração do pregador? Houve uma hora mais em que não era mais a mensagem de Paulo sobre a herança. Não era mais a mensagem de Pedro sobre a herança, mas era o herdeiro se colocando na posição de herdeiro de Deus, que se identificava como herdeiro, acima do seu nome, acima das suas características, ele era o herdeiro de Deus. Aí você pode perguntar, e para que essa herança? Para quê? Ele diz, aqui nesse texto que nós lemos, essa herança, ela nos regenera. Essa herança, ela tem a capacidade de nos restaurar, de nos refazer, de nos reconstruir. Quem esteve aqui na quarta-feira passada ouviu a mensagem do pastor Wesley sobre reconstrução, sobre refazer, sobre levantar um altar, sobre levantar um templo, sobre erguer os muros. Uma mensagem linda, você vai poder assistir no YouTube, logo em breve será publicada. A mensagem do Evangelho que identifica o apóstolo como herdeiro, ela tem um objetivo de trazer de volta aquilo que Deus te deu, mas que a vida te roubou. De trazer de volta aquilo que Deus sonhou, mas o pecado tirou da tua vida. De fazer de ti alguém, de novo, à imagem e semelhança do teu Criador. Você entende isso? A herança que Deus dá não é uma herança estática, não é uma herança que vale imóveis, não é uma herança de valor monetário, mas é uma herança que te devolve as características originais do céu. É uma capacidade de restartar o teu software, de fazer as coisas originais, novas de novo na tua vida. Esse é o caminho do Evangelho. A salvação, ela é uma porta que nos apresenta um caminho, amém? Não. A salvação é uma porta que nos apresenta o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que nós estamos. Quem está nesse caminho comigo? Quem aqui já entende que Jesus morreu, ressuscitou e que você crê nisso e você dá sua vida por isso, você é salvo. Se com sua boca confessar e com seu coração crer que Cristo Jesus morreu por nós e ressuscitou, nós somos salvos. Você pode dizer assim, eu creio nisso. Você pode dizer assim, eu creio nisso. Isso. Se você crê nisso, você está num lugar chamado o caminho. E era assim que a igreja primitiva era conhecida. Lá vai aquele povo, o povo do caminho. O primeiro nome de igreja na história da Bíblia
não é igreja católica apostólica, não é igreja evangélica, não é igreja assembleia, não é Nova Vida, não. O primeiro nome que foi dado pelas pessoas outras foi lavai o povo do caminho. Porque eu imagino que isso era a pregação deles. Eu imagino que quando eles ligavam para o Celino, eles diziam, Celino, faz uma camisa aí, escrita O Caminho. Porque Jesus é o caminho. Eu acredito que eles pregavam tanto sobre isso, que quando alguém olhava para eles, dizia, lá vai o povo do caminho. A Bíblia diz que ele tinha a simpatia de todos. O povo do caminho. Quem é o povo do caminho hoje? Somos nós. Nós estamos no caminho. E esse caminho, ele não nos leva para um lugar totalmente inédito. Esse caminho, ele não nos leva para um lugar onde nós nunca estivemos. Esse caminho nos leva de volta para o coração de Deus, de onde nós somos criados, por quem nós fomos amados, criados nos primeiros dias. É um caminho de volta para o céu. É essa a herança. Mas qual é o problema? O problema é que todo mundo sabe, já é senso comum, que nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Sabe qual é o problema hoje? É que as pessoas estão fazendo um Deus à nossa imagem e semelhança. Aquele que recebe a herança é quem vem depois. E aquele que é transformado pela herança é quem recebe, não quem a dá. Você entende isso? Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas têm construído deuses, ou um Deus com D minúsculo, como o pastor Wes gosta de dizer, um Deus dessa vez com D minúsculo, a sua imagem e semelhança. E nós vemos isso na nossa sociedade. Nós vemos pessoas falando sobre um Deus, ou vivendo diante de um Deus que tolera a convivência com o pecado. Um Deus que passa a mão, na linguagem atual, passa pano para o pecado e convive bem com o pecado, enquanto Jesus disse que é impossível da mesma fonte sair água doce e água amarga. Enquanto nós vemos na Bíblia um Deus que fala do Velho ao Novo Testamento de santidade, 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 santidade. Um Deus que fala de arrependimento, de restauração, mas parece que as pessoas hoje, nos tempos modernos ou nos tempos pós-modernos, estão querendo criar um Deus que tolera o pecado e que convive com você do jeito que você é. E a verdade é que Deus te ama do jeito que você é, mas a verdade é também que Ele quer te limpar, que Ele quer te tirar do pecado. A verdade é que Deus quer te fazer feliz. A verdade é que o nosso Deus é Deus de santidade. Ele quer tirar da tua vida aquilo que te faz mal. E aquele que abriu a ferida, que essa palavra, às vezes tão dura que eu estou dizendo aqui, pode ser como uma ferida no teu coração, quer dizer que eu vou ter que deixar de lado os meus vícios, os meus velhos costumes. Sim, faça isso e você será feliz. Mas a Bíblia diz em Oséias 6 que o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que sara. O mesmo Deus que traz a palavra de exortação é o mesmo Deus que traz a palavra de consolação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós vivemos no tempo em que foi criada a Bíblia feminista. A Bíblia feminista que não chama Deus no artigo masculino, mas que criou um nome feminino para se referir a Deus. A Bíblia feminista que não entende Deus como Deus Pai, que chama o Espírito Santo na voz feminina e que chama Deus na voz feminina. O que é isso? É um Deus, a delas, imagem e semelhança. Nós vivemos nos tempos em que nós criamos para nós um Deus servo de nós mesmos. Um Deus sobre o qual nós dizemos, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, eu não vou sofrer, eu não vou ser frustrado porque eu sou filho do rei. Eu sou um príncipezinho e uma princesinha de Jesus e nada me abalará. O que a Bíblia diz? Se nós, pois, sofremos com Cristo seus mesmos sofrimentos, na sua glória nós também seremos glorificados. Nós precisamos aprender a entender que na vida nós teremos frustrações. Na vida nós sofreremos algumas derrotas, que na vida nós sofreremos aflições. Jesus também sofreu, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu a morte. Os apóstolos, eles viveram isso, gente, de forma tão diferente de nós, tão diferente. Os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Jesus ressuscitou, aconteceu o Pentecostes em Atos 2, e eles começaram a pregar o evangelho.
Eles começaram a curar enfermos, eles começaram a realizar sinais, prodígios, maravilhas. Só que, quando começou a perseguição à igreja do Senhor, muitos deles foram presos, açoitados. E há uma passagem na Bíblia em que 4 apóstolos são presos. E aí se reúnem os anciões da cidade, para dizer o que nós vamos fazer com eles. E aí alguns dizem, não, morte. Outros dizem prisão. Outros dizem peia. E aí um homem sábio, chamado Gamaliel, dá uma palavra em Atos que diz assim, olha, se essa obra não for de Deus, por si só, ela se destruirá. Mas se essa obra for de Deus, não há quem possa impedir a mão de Deus. Então deixa esses homens irem, porque se não for de Deus vai se acabar. Mas se for de Deus, nem que a gente mate eles vai se acabar. Aí os outros disseram, tá bom, solta aí, mas antes, dá só uma pezinha. E apanharam, e bateram nos apóstolos. E aí eles vão caminhando de volta para a igreja, a Bíblia diz que eles conversaram o seguinte, que grande privilégio nós sofremos no nosso próprio corpo, os mesmos sofrimentos que Jesus sofreu na cruz. Você entende que diferente é dos dias de hoje? Hoje, quando nós sofremos aflições na igreja, quando nós sofremos aflições no nosso trabalho, hoje, quando problemas acontecem no nosso casamento, nós somos uma geração que não aprendeu a lidar com as suas frustrações. Nós somos uma geração que não sabe dar voz a uma palavra de ânimo, a uma palavra de superação, a uma palavra de fé e de esperança. Nós somos a geração das pessoas que não sabem lidar com conflitos. É por isso que os números de suicídio, de depressão, de ansiedade estão cada vez maiores e maiores e maiores. Porque diante das lutas e das frustrações, nós poderíamos dizer assim, se o Senhor sofreu, eu também vou sofrer, porque como Ele foi glorificado, eu também serei. E o Senhor é comigo, e eu vou prevalecer, e eu tenho fé. E eu tenho a fé de Jó, que ainda que dê tudo errado aqui, o meu Senhor vive e no fim se levantará o Senhor sobre a terra. Essa deve ser a postura da igreja, mas a sociedade em geral não tem conseguido lidar com frustrações. E aí, meus irmãos, vocês sabem que eu sempre tenho batido nessa tecla. Vocês já não gostam mais nem de ouvir, né, quando eu prego sobre farmácias, sobre números da ansiedade, da depressão, dos ansiolíticos. Mas você acredita que depois de tantos meses lendo sobre isso, algo me surpreendeu essa semana? Você acredita nisso? Aqui em Fortaleza, num bairro vizinho aqui onde nós estamos, uma mãe me procurou e disse, Timóteo, a minha filha de 8 anos está se automutilando. 8 anos de idade, está se automutilando. Ela chega em casa e vê a criança toda cortada. E aí ela, muito assustada, sabe onde eu trabalho, sabe que eu leio sobre essas coisas, me pedindo um socorro, uma ajuda, um conselho, uma oração. O que eu faço? E aí foi que eu fiz? Orei, aprendi, mas nem fui estudar. Fui estudar um tema que eu não havia estudado ainda, porque na minha pequena cabeça as crianças estavam meio que isentas. Porque todos os números que eu tinha lido, estudando sobre isso, tratavam de adolescentes, de jovens. Meus irmãos, vocês vão se assustar também agora. Vocês estão sentados, continuem sentados. Porque em Fortaleza há um crescente número de suicídio entre crianças de 6 a 10 anos de idade. 6 a 10. Isso é estarrecedor. Sabe por quê? Fui estudar. Por quê? Porque a teoria mais aceita da psiquiatria para explicar a automutilação e o suicídio dessas crianças, sabe qual é? As crianças não dão mais voz às suas frustrações. Elas não conversam. Elas estão apegadas ao tablet, apegadas ao celular, e elas não dão vazão aos seus sentimentos. E aí um psiquiatra, ele juntou todas as crianças do núcleo de psiquiatria que estavam se automutilando e perguntou, por que você faz isso? Por que você faz isso? Meus irmãos, olha o susto que eu levei. Fique sentado, para você não cair para trás.
Todas as crianças disseram a mesma coisa. 100%. Gente, isso na medicina, na psiquiatria, é impossível. 100% disseram, eu estou com dor dentro. Eu tenho uma dor dentro de mim. As mais velhas disseram, eu tenho uma dor na minha alma. As mais novas, dói dentro de mim. Mas o que é dor de barriga? É dor de cabeça? É dor no peito? É uma dor dentro de mim. E elas se sentem aliviadas quando elas se cortam. Sabe o que é isso, igreja? É uma sociedade que não tem recebido a herança de Deus que está nas mãos da igreja do Senhor. Nós precisamos nos levantar e entender que os valores estão invertidos, de que esse Deus que tem sido criado, à imagem e semelhança do homem, esse Deus não é o Deus que nós servimos, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus da Bíblia é o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. E apesar do nosso pecado, Ele nos regenerou em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos uma nova chance de receber a herança que vem do céu. É isso que nós precisamos pregar. Quando há uma inversão de valores, Mateus 13, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E o homem saiu a semear. E ele semeia sementes em 4 tipos de solo. A semente é a mesma. 4 tipos de solo. O primeiro, vem o pássaro e leva. O segundo, o sol, a plantinha nasce, mas assim que a plantinha brota, assim que o sol nasce, a planta seca. O terceiro, a plantinha nasce, os espinhos vêm e sufocam. A 4ª semente nasce, prospera 30, 60 e 100 por 1. Aí os discípulos olharam para Jesus com uma cara de inteligente na frente do povo. Disseram, amém, glória a Deus. Esse é Jesus. Aí quando o povo saiu, Jesus, o que foi? Não entendi nada. Aí lá no final do capítulo 13 de Mateus, a Bíblia diz que os discípulos não entenderam nada. Aí perguntaram, Jesus, o que era que o Senhor estava falando? O que era aquilo? Aí ele disse assim, tudo bem, eu explico para vocês. O pássaro é Satanás. Você recebe a semente da palavra, mas você não vigia, você não cuida dela, você não aduba, vem Satanás e rouba. Você está correndo um risco de Satanás roubar a semente da palavra que está sendo pregada nessa noite. Sou eu que estou dizendo? Não. Foi Jesus que disse. E como é que você faz para não deixar Satanás roubar essa palavra que está sendo pregada? Cuida dela. Guarda ela no seu coração, anota, escreve na testa, escreve no espelho, faz um bilhete, bota na direção do carro. E o sol? O sol, as intempéries da vida vêm, a semente, a plantinha brota, a palavra você diz, oh, glória a Deus, que culto abençoado, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. A semente brota, você se alegrou com a palavra. Mas vem as intempéries da vida e queimam a semente. E aonde eu quero chegar? Os espinhos da vida. Os discípulos perguntaram, Cristiano, e esses espinhos o que são? Jesus disse, enganos de valores e preocupações da vida sufocam a palavra. A inversão de valores. Quando você cria um Deus à sua imagem, quando você cria um Deus para te servir, quando você cria um Deus que tolera o seu pecado, você está sufocando a semente da palavra dentro de você. O evangelho não precisa de reforma, Deus não precisa ser mudado, quem precisa de reforma somos nós, quem precisa ser mudado somos nós. O evangelho não precisa ser regenerado, Deus não precisa ser reformado, quem precisa sou eu e é você. E é para esses que Deus olha. É incrível, hoje eu estava lendo a Bíblia e eu coloquei até no grupo da igreja, no WhatsApp, todo mundo quer ser olhado por Deus. Mas você sabe para quem Deus olha de verdade? Eu coloquei lá. Resposta na foto. Não foi assim que eu coloquei? Eu coloquei. Todo mundo quer ser olhado por Deus. Todo mundo. Deus, olhai por mim. Olhai por mim, Senhor. Olhe por mim, Senhor. Senhor, olha por mim. Senhor, olha por mim. Mas para quem que Deus olha? Está lá, escrito em Isaías 66, no versículo 2. Deus olha para aqueles que são quebrantados, para aqueles que são humildes, para aqueles que têm um coração sedento de Deus, que diz, Senhor, ser propício a mim, Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador, sozinho eu não posso nada, mas em Ti eu posso todas as coisas. Senhor, eu tenho humildade na Tua presença, faz o que o Senhor quiser de mim, eu estou nas Tuas mãos. Você entende a diferença? Quem quer receber essa herança nessa noite? É essa herança que eu estou falando. O evangelho, ele sempre tem uma proposta de te melhorar. Sempre. Sempre.
o Evangelho ele sempre vai projetar no ser humano a imagem de Deus. E aí nós somos desafiados a cada culto, a cada pregação, a cada devocional, a cada dia, a retornar à imagem e à semelhança do Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado vai mudando o nosso rosto, vai mudando a nossa aparência, e aí a gente vai se tornando a cara do pecado. Rapaz, fulano é a cara do pecado. Tem algumas doenças que a gente, de tanto ver, a gente olha para a pessoa e diz assim, hepatite alcoólica. A medicina chama isso de estigma. Estigma. Você olha para a pessoa e diz hipotireoidismo. Ou olha para a pessoa e diz hipertireoidismo. De tanto você vê uma mancha na pele e diz diabetes controlado. De tanto você olha para a pessoa e diz hepatite alcoólica. Bebe ou come com farinha? Aí, come com farinha. Pernas finas, cabelos esparsos, barriga grande, pescoço fino, pele encerada, hepatite alcoólica. Basta olhar. Nós nascemos e fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Mas o pecado foi deformando. Aí você olha para alguém hoje e diz, imoral, prostituto, bebedor, fofoqueira. Sabe por quê? Porque de tanto pecar, o pecado vai deformando a criação de Deus. Mas nessa noite, Pedro diz, a herança de Deus, inacessível, incorruptível, a herança de Deus que é maravilhosa, ela vem para nos regenerar e para tirar de nós os estigmas do pecado, porque agora nós trazemos no corpo as marcas de Jesus Cristo. E aonde havia o alcoólatra, agora há o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Lá vai o Bíblia, lá vai o irmão, lá vai o pregador. E aonde havia a fofoqueira, agora vai a irmã de oração. E aonde havia o homem de pavio curto, homem estourado, briguento, lá vai o manso. Olha o manso como ele é manso. Né, irmão Toninho? A transformação de Deus pega o valente e faz dele um manso. Estou brincando, irmão, eu faço isso porque está no meu coração. Irmão, se fosse Luciano, como era ele nos racha antes de Cristo, né? Montonho antes de Cristo, depois de Cristo. Agora o Montonho é rindo, racha todo, é brincando, chega na hora de pagar o racha e ele diz assim, eu quero é gastar. Aí pega R$10 do bolso, eu quero é gastar, que lá em casa a minha mulher está me esperando com uma massagem. Maravilhoso. A massagem eu não sei não, mas um copo de abacatada tem, que eu sei. A herança de Deus para nós, ela vem para nos trazer de volta a cara do nosso Pai. Você nasceu, Jesus morreu para te devolver a cara do Pai. E dizer, lá vai, a cara de Deus. Rapaz, esse homem é amor. Rapaz, essa mulher é adoração. Rapaz, esse homem é Bíblia. Tudo, onde você me fala é Bíblia. É Bíblia. O que é isso? Você vai se tornando a cara do nosso Pai. E Ele é lindo. E os seus olhos são como chamas de fogo. E Ele vem saltando pelos montes. E o seu olhar é amor. E a sua vida é abraço. Quem quer ser a cara de Jesus? Pois receba dessa herança nessa noite. A imagem e semelhança não trata de aparência. Quando alguém te diz assim, olha, você é a imagem e semelhança de Deus, você pensa logo em quê? Nós pensamos logo em quê? Cabelo, né? Cor da pele, formato, né? Será que Deus tem 2 pernas, 2 braços? A imagem e semelhança. Porque a nossa mente ela é tão voltada para a aparência que a gente relaciona a semelhança de Deus com a forma. Com a forma. Mas quando Deus diz assim, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis e diz, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, ele não estava falando de aparência. Deus ele não é assim, tão lindo como os irmãos que estão aqui. Estou brincando, ele é mais lindo, né? Deus ele não é que Deus parece com você, é que Deus depositou a essência dele dentro de nós. Não é sobre aparência, mas é sobre essência. Nós somos feitos com uma essência de Deus, com uma porção de Deus dentro de nós. Eu digo mais, quem deixa uma herança morre e deixa dinheiro, deixa apartamento, deixa carro, mas Deus, ele se deu, ele se entregou, ele entregou o seu Filho com todo o seu sangue, com todo o seu amor para nós. Ele não nos deu uma herança, ele se fez herança para nós. Você entende que amor é esse? Ele não só juntou um patrimônio gigantesco e disse, vai meu filho, gasta e vai. Ele disse, não, eu vou me fazer a própria herança de vocês.
Eu vou ser a essência que você derramada dentro do coração de cada um. Aí a gente pensa, é quantidade. É um pouquinho para cada um, porque nós temos 7 bilhões de pessoas, mais os que já nasceram e que já morreram. Nós vamos ir para casa, não sei, dos 50 bilhões de pessoas na face da terra. Aí um pouquinho de Deus em cada um, não. Sabe por quê? Porque o Salmo 46 diz que há um rio que brota do coração de Deus e que ele é inesgotável. A Bíblia diz que a nossa herança, ela é sem defeitos, ela é incorruptível, ela é sem máculas, ela é imarcessível. Ela não se acaba. Você tem uma porção de Deus. Não se trata de cabelo, não se trata de cor do olho, se trata de Deus dentro de nós. Quando ele disse lá em Jeremias, ele chegou uma hora que ele chamou Jeremias para uma conversa mais íntima. E ele disse assim, Jeremias, dispõe-te, quem sabe? PG amarelo. Misturou com azul, deu verde. Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E aí a gente vem mais uma vez na nossa mente a forma do vaso. Você imagina um vaso rachado, você imagina um vaso que está quebrado, mas que Deus está levando para a casa do oleiro para dar uma nova forma. Para que o vaso tenha uma nova forma, ele precisa suportar as intempéries do fogo. As intempéries da mão do oleiro lá fazendo aquele vaso, argila de novo, para fazer um vaso novo. No entanto, quando Deus diz assim, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quando Deus mostra um vaso sendo desfeito e um vaso sendo refeito, por mais incrível que pareça, Deus não está falando de forma. Deus não está falando da forma do vaso. Deus está fazendo um vaso íntegro para que ele receba uma essência preciosa que vem dele. Um vaso de honra para receber a unção que vem dele, para ungir as pessoas, para abençoar, para iluminar, para clarear. O Senhor te chama para a casa do oleiro, não é para te fazer lindo e bonitinho. O Senhor te chama para que você seja capaz de receber a unção que vem do céu, para realizar sinais, prodígios e maravilhas aqui na terra, para que você ore e pessoas sejam curadas, para que você pregue e as pessoas sintam a presença de Deus, para que você leia a Bíblia e receba a revelação do Espírito Santo. Paulo ele fala a Timóteo, Timóteo, cuidado, tem muitos tipos de vasos. Tem vasos de honra e tem vasos para desonra. Sabe o que são os vasos da desonra? Os vasos quebrados, os vasos marromenos. Para que servia a desonra? Você pensa que tinha banheiro em todo canto naquele tempo? Tinha saneamento? Tinha não, meus irmãos, era nos vasos. Aí Paulo diz, tem vaso para desonra. Você entendeu? Eu preciso continuar explicando. Não? Tá bom. Era desses vasos. Um vaso antes criado na sua forma bela, para enfeitar, para receber óleo, para guardar alimentos, mas que agora estava sendo usado para desonra. E aí Paulo diz, mas também há vasos para honra. Aí você pode pensar assim, eu era um vaso da honra, eu já fui. Mas aí a vida me enfeiou, o pecado, os vícios, as loucuras da vida roubaram de mim essa capacidade. Eu te digo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Porque o Senhor vai mudar a tua forma para que você receba dele uma unção sobrenatural que vem do céu. Não é aparência, mas é essência. Como? Vocês entenderam o que é herança? A herança não é um Deus à nossa imagem e semelhança, mas somos nós, a sua imagem e a sua semelhança. A herança não é aparência, a herança é essência. Quem quer essa herança de Jesus? Quem quer sair daqui a cara de Jesus hoje à noite? Aí eu te pergunto, como é que se faz isso? Esse texto, ele nos apresenta 2 elementos. O primeiro é o arrependimento. Você pensa que a vitória de Gideão aconteceu quando ele estourou o vaso e acendeu a tocha? Foi? Foi lá que teve a vitória de Gideão? Quem sabe a história de Gideão contra os midianitas? Foi assim? Ele quebrou o vaso, acendeu a tocha e venceu. Foi assim? O final da história foi esse. Mas a vitória começou quando ele se levantou e derrubou os altares de adoração a Baal. O arrependimento é o caminho que traz a santidade para as nossas vidas.
Se você quer se tornar a cara de Jesus nessa noite, se você quer receber da herança que vem do céu, descrita pelo apóstolo Pedro nesse texto, arrependa-se dos seus pecados. Deixe para trás as velhas coisas. Faça uma quebra com as alianças do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Você pensa que a vitória de Jacó, ela se deu quando as 12 tribos se ergueram e eles ocuparam a terra prometida? A vitória de Jacó se deu quando ele, também, em um momento importante, quando ele sai da casa de Labão, o seu sogro. E aí o Senhor dá uma orientação a ele e diz: quem aqui estiver trazendo imagens dos deuses estranhos, apresente, porque nós vamos queimar. Ali começou a vitória de Israel, quando a santidade chegou no coração do povo. Moisés, ele foi levantado quando o povo começou a clamar e a negar os deuses do Egito. Ali começou a libertação de Israel. Você entende? Aí, ao mesmo tempo, nós queremos receber uma grande unção de Deus. Nós queremos orar e ver curas. Nós queremos pregar e ver conversões. Nós queremos realizar sinais, prodígios e maravilhas. Mas sem derrubar o altar de Baal. Convivendo com o pecado. Num Deus à nossa imagem. Que faz aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. É impossível, porque não é bíblico. O milagre, a cura, o crescimento, a revelação de Deus, ela vem na tua vida e na minha vida a partir de uma linda palavra chamada arrependimento. Quando você diz: eu não quero mais conviver com esse pecado. Eu tenho agora o DNA de Cristo correndo nas minhas veias. Pode até ser que o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, e eu e meus irmãos sejam todos no mesmo pecado. Mas o sangue de Jesus vai quebrar essa história na minha família. E eu não serei um homem com essas amarras. Eu serei um homem livre para ser aquilo que Deus espera de mim. Em toda família cristã existe um momento em que um homem teve uma atitude louca de dizer: eu vou romper com a história natural da minha família. E a partir de agora vai haver Jesus na minha casa. A família, nessa vida que a gente vai vivendo em hospitais, conhecendo pessoas e pacientes, meus irmãos, há famílias inteiras, que você olha para a família e você vê a ação do inimigo. Todas as mulheres da família casaram com homens que traíam as mulheres. Para que estatística é essa? Homens prostitutos e bebarros, todos. O que é isso? Uma cultura da família, que foi sendo aceita. Que começou na primeira vez e foi se acomodando, e foi se ajeitando, e foi ficando normal, e cada homem que chegava na família achava aquele ambiente natural e normal, e as mulheres aceitavam. E daqui a pouco o pecado chega, e o salário do pecado é a morte, tristeza, mulheres depressivas, mulheres tristes, mulheres que não têm mais sonhos, mulheres que não sabem mais sair de casa sozinho, não têm mais passeio, não têm mais vida, porque o pecado entrou. Mas em Cristo nós temos uma herança que é capaz de romper com essa história, de dar um basta nessa genealogia do mal e dizer: a partir de agora eu estou em Cristo. E 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Você entende isso? A proposta do Evangelho, da herança de Cristo para nós. E o segundo lugar, como viver a herança de Deus? Primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados. Segundo lugar, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele satisfaz o teu coração. Ou seja, sem fé não existe coração satisfeito. Sem fé em Cristo Jesus não existe coração satisfeito. A nossa satisfação está em Cristo. É bom demais ter momentos de lazer, é bom demais rir, é bom demais ter momentos legais na vida, é bom demais conquistar coisas na terra, é bom demais trabalhar e ter o fruto do seu trabalho. Mas a satisfação real do nosso coração está em Jesus Cristo. Essa semana eu vi a entrevista da ministra Damares. Eu confesso que eu tinha alguns preconceitos por conta de algumas manchetes que eu tinha ouvido sobre falas dela, mas pela primeira vez eu tive tempo de ouvir o relato dela de 1 hora e 40 minutos. E eu comecei a ouvir primeiro o testemunho de vida dela e depois as posições dela como ministra.
e ela falando das carências da nossa população brasileira, em nível de estupro, de assédio, de crianças que estão em situações de risco. Ela falou da Ilha de Marajó, o lugar com maior número de abuso infantil por metro quadrado no Brasil. E aí alguém perguntou a ela: ministra, qual é o problema da nossa sociedade? Qual é o problema das nossas crianças? Qual é o problema das nossas mulheres que têm apanhado seus maridos? Aí ela disse assim: olha, existe aquilo que a ciência diz, eu tenho rodado esse Brasil afora, e a ciência diz que falta segurança, a ciência diz que falta aconselhamento, a ciência diz que falta educação, a ciência diz que falta dinheiro. Em alguns lugares, alguns cientistas disseram que faltava comida. Mas ela diz agora, não fala mais a ministra, mas fala a mulher que tem andado esse Brasil. O que tem faltado é fé em Deus. Uma geração de suicidas por falta de fé. E eu concordo com ela. E essa palavra diz que a fé é o elemento que traz à existência as coisas que não existem. A nossa fé é a plena convicção das coisas que não se vê. Você não vê uma coisa e ter a plena certeza de que aquilo vai acontecer. Na semana passada eu tive uma experiência, eu contei para vocês, de estar com a minha prima numa cirurgia. Eu contei para vocês? Uma cirurgia grande, abriu o abdômen e tal, o intestino foi retirado quase 20 centímetros, uma cirurgia grande. E foi um testemunho lindo, até agora está tudo maravilhoso e vai continuar em nome de Jesus. Mas uma coisa me arrancou a lágrima, meu pastor, eu não chorei quando abriu, eu não chorei quando veio a notícia, eu não chorei quando veio o diagnóstico. Eu acompanhei todos os momentos, eu não chorei, mas teve uma hora que eu chorei. Sabe que hora foi essa? Eu tenho um primo, irmão dela, que era uma pessoa que vivia de maneira totalmente errada. Assim, um homem entregue a bebida, entregue as coisas do mundo, as coisas da vida. Irmão dela. E aí, quando eu estava lá, ela ia operar 3 horas da tarde, 4, ele mandou uma mensagem 9 horas da manhã, dizendo assim: olha, ouviu, aí eu chorei. Disse: olha, minha irmã, eu estou aqui no interior e agora eu sou um homem de Deus e eu estou levantando um clamor aqui na minha igreja pela sua saúde. E quando você estiver alto desse hospital, eu vou fazer um culto de ação de graças aqui na minha igreja, porque a vitória é tua, o Senhor está contigo, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, sabem o que é isso? É a herança de Deus derramada sobre a terra. Um homem errado que é regenerado pela herança que vem de Deus, transformando a mentalidade e os corações. Um homem que numa situação de conflito antes recorria para o álcool, para a bebida, ficava bêbado dias, não conseguia ter a sua sobriedade, agora vai recorrer à Bíblia, ao altar de Deus, às orações dos irmãos e da igreja. Que milagre! Esse é o milagre da vida. O resultado da fé é salvação. O intestino vem, mas vai chegar um dia, não sei daqui a quantos anos, que a hora dela vai chegar, e o intestino tão lindinho operado vai perecer. Vai, a terra vai comer, como vai comer o meu intestino, a minha vida, o nosso corpo vai ficar. Mas Pedro diz assim: o resultado da vossa fé é a salvação da vossa alma, que é eterna. É bom demais ver os irmãos sendo curados. Eu sou um dos que mais gosto de orar por cura, de profetizar a cura de Deus. É lindo, mas um fígado curado, um órgão curado, um olho curado, ele continua tendo seu prazo de validade na terra. Vai chegar uma hora que vai acabar. Né? Ontem me chamaram assim: Timóteo, vem aqui, tem uma senhora de 98 anos que está nos seus últimos minutos de vida, ela está com secreção. 98 anos. Sabe o que é isso? Tem uma hora que acaba. A vida na terra. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor recebem da herança de Deus o resultado da vossa fé. Eu digo, a salvação das vossas almas em Cristo Jesus. Isso a terra não come, isso a doença não destrói, isso o câncer não chega nem perto de tocar no nome que está escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Não tem tumor invasivo, não tem câncer, não tem tumor, não tem AVC, não tem infarto, não tem as mais terríveis mazelas, suicídios, coisas terríveis, homicídios, que toquem numa letrinha do seu nome que está escrito no livro da vida. Esse é o resultado da nossa fé. A fé traz a existência e ela coloca nos nossos olhos
o olhar de Deus sobre as coisas. Você quer receber dessa herança? Você quer começar a olhar para as pessoas com o olhar de Deus? Amém, Adriana? Você imagina a Adriana de cocó, de saia comprida, cantando no coral da igreja? Você imagina? Pois foi assim que ela conseguiu que a salvação chegasse no coração desse belo rapaz que passou aqui agora. Um homem que dizia assim, você pode até ir para a igreja, mas não espere que eu vá, não. Não era assim que ele dizia? Eu não quero nada com a sua religião. Pode ir, mas eu não vou. E até que lá em Natal, na igreja que ela frequentava, chegou o dia, ela começou a cantar no coral das senhoras para atrair o Ricardo. Para chegar um momento em que ela podia dizer assim, olha, hoje é o dia da minha apresentação e você tem que ir. Ela criou. Eu imagino se fosse uma apresentação de ginástica artística que ela tinha aí também, só para dizer assim, chegou o dia que você vai comigo. Aí de tanto ela insistir, lá estava o Ricardo, imagina a cara dele. E a Adriana lá, cocó, vestido comprido, cantando no coral das irmãs. E o Ricardo inquieto, imagina, né? Quando termina a pregação, quem é que está chorando? João Ricardo Noronha. Quem é que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Quem é que está aqui na igreja? Quem é que chega 4 horas da tarde e sai 10 horas da noite? João Ricardo. Agora, mais parecido com Jesus. Agora, já entendedor da sua herança do céu. Sabe o que é isso? É alguém que olha para outra com o olhar de Cristo. A irmã Nalim do dia olhou para o pastor Walter com o olhar de Cristo. E gostou. Se você está passando por situações difíceis na sua vida, olhe para as circunstâncias com o olhar de Cristo Jesus. Olhe com o olhar da fé, a fé que crê naquilo que não vê, a fé que traz à existência as coisas que não existem. Olhe para o seu casamento com o olhar de Jesus Cristo. Olhe para o seu trabalho com o olhar de Jesus Cristo. Olhe para as vidas à sua volta com o olhar de Jesus Cristo. Amém. Todas as áreas da sua vida devem ser olhadas com o olhar de Jesus Cristo. A gente ora tanto por cura que a gente já vê uma doença e diz, olha que ótima oportunidade de Deus agir. Olhe com o olhar de Cristo. Olhe no amor do Espírito Santo. E comece a ver aquilo que ainda os teus olhos não veem, mas que o teu coração já vê pela fé. Comece a ver as pessoas que estão à sua volta transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Lute. Lute. Em meio a uma geração que não sabe lidar com as frustrações, em meio a uma geração de crianças de 6 a 10 anos que diz, dói a minha alma, e não dão vazão às suas dores. Precisa se levantar uma igreja que luta, que pega a mão e não solta. Uma igreja que pega a mão no arado e não olha para trás. Uma igreja que se levanta em fé. Uma igreja que diz assim, eu aprendi que se com Cristo eu sofrer nessa terra, eu serei glorificado na sua glória. Eu vou suportar. É preciso que se levante uma igreja fiel à sua comunidade local também. Parece que eu estou advogando em causa própria, porque eu sou um dos pastores da igreja, e estou pregando sobre isso. Parece que eu estou advogando em causa própria, mas acredite, não é. Mas é preciso que se levante uma igreja fiel à sua comunidade, que por qualquer besteirinha não saia por aí, sair da igreja. Sair da igreja. Por besteira, sair da igreja. Ah, deu vontade não, sair da igreja. Ah, alguém não falou comigo direito, sair da igreja. Ah, alguém olhou torto, sair da igreja. Sabe o que é isso? Gente que não sabe mais lidar com seus conflitos. Que no mínimo obstáculo, desiste, abre mão, tranca a faculdade, acaba as alianças. Não. A igreja de Jesus que se levanta nos últimos dias é composta por uma geração que vai pegar as suas promessas, as suas causas, vai pegar com mão firme e não vai afrouxar. Uma igreja que vai colocar a mão no arado e não vai olhar para trás. Sabe o que significa olhar para trás? Quem foi que olhou para trás na Bíblia? A mulher de Ló. E virou? A igreja que olha para trás vira estátua de sal. Sabe o que é olhar para trás, gente? Não é só assim, não. Ei, você vê um carro? O verbo, a expressão olhar para trás, lá na história da mulher de Ló, é uma expressão de saudade. Desejou, pronto, irmã. Olhou com desejo. De repente, ela olhou para Sodoma e Gomorra sendo destruída e ela desejou a vida que ela tinha de novo.
Ela diz, eu estou aqui sendo livrada por Deus. Olha, Deus, Abraão intercedeu com os anjos. Abraão intercedeu para não destruir. Se tiver, Senhor, se tiver 40, você não destrói. Não, destruo não. Aí Abraão olhou assim, e 30? Não, destruo não. Aí Abraão, Senhor, e 20? Não, destruo não. Acha 20 fiéis nessas 2 cidades aí que eu tenho misericórdia. Aí Abraão olha assim, Senhor, e 10? Os anjos chegaram na forma de homem na casa de Abraão, na casa de Ló. A loucura era tão grande daquela geração que os homens queriam arrancar os anjos daquela casa para ter relações sexuais com eles. A loucura era tão grande que Ló tinha filhas virgens e ofereceu as filhas dele em troca dos anjos. E os homens não quiseram. Você imagina a perversidade desse povo. E essa mulher olhou para trás com desejo daquela geração. Ela olhou para trás amando aquele pecado. Se você está na igreja, andando no caminho de Jesus, está olhando para trás com desejo, cuidado, você pode virar estátua de sal. O que é estátua de sal? É algo parado, inerte, que não cresce, que não se move, que não corre, que não anda, que não vai para frente, não vai para trás, ficou parado. Morto. Cuidado. Você tem uma herança, você tem um propósito, o Senhor tem um chamado na sua vida para te fazer ser feliz, para te fazer ser alegre, para ser um povo que pega nas suas responsabilidades e ora por elas e coloca diante de Deus e vive com alegria. Apesar das circunstâncias, apesar das doenças, apesar das dificuldades, mas que encontrou em Cristo a sua alegria e o seu coração. Em nome de Jesus. Para quê, gente? Para quê? Agora eu vou fechar essa pregação. Eu estava esperando chegar essa hora. A hora que eu estava assim, eu vou chegar lá. Sabe para quê? Efésios 1:11. Diz assim, agora vocês receberam a herança. Quem recebeu? Lá na cruz. Recebeu a herança. Olha o que Efésios 1 diz. Agora, vocês são a herança. Aleluia. Vocês não só receberam a herança, mas nós agora somos a herança de Deus para a nossa cidade. Você é a herança de Deus dentro da sua casa. Você é a porção de Deus, o Espírito Santo é a herança de Deus que está dentro de você e agora você é a herança. Nós temos uma responsabilidade de levar o amor, de levar a graça, de levar a paz, de levar uma palavra de Deus, de levar uma palavra de conciliação, de levar uma palavra de conversão. Nós somos a herança de Deus espalhada na terra. É gente cheia de pecado, que perdoada por Cristo, agora é gente feita herança de Deus. Heranças ambulantes. Caixas eletrônicos ambulantes, mas não mais agora de dólares, ou de euros, ou de reais. Caixas ambulantes de palavra de Deus, de oração, de ministração, de palavra profética, de ânimo, de correção. Um povo que se posiciona no meio de uma sociedade tão cheia de loucuras, que quanto mais a gente pensa que já terminou de ver as loucuras, aparecem mais loucuras. Como essa que eu citei a vocês. Meu irmão, doeu dentro de mim, porque a minha filha tem 5 anos. Você pensa uma criança de 6 anos suicidando, meu Deus do céu. Você não entende, e não é só uma. Não foi um caso isolado, não era uma psicopatia, uma doença psiquiátrica isolada. Estamos vivendo uma epidemia. No meio dessa geração, é preciso que se levante gente feita herança. Gente feita herança. Que chega na sua casa e profetiza. Olha, sábado vai ter o Dia das Crianças. A irmã Nalinda falou para vocês, para as crianças da nossa igreja. Meus irmãos, vai ser lindo, vai ter banho de piscina, bola, corre, grama, não sei o quê, atividade, fantoche, palavra, louvor. Mas vai ter oração com imposição de mãos. Nós vamos profetizar a unção de Deus sobre os nossos filhos. Nós vamos repreender Satanás. Nós vamos ungir as crianças. Nós vamos abençoar a vida de cada uma delas. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora está cheio do inimigo e suas mazelas. Mas aqui dentro há um povo que se levanta. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da herança de Deus. E essa herança, ela é imarcessível. Quem sabe o que é imarcessível? Quando eu li assim, imarcessível, deve ser inacessível. Não pode. Inacessível, eu não sabia o que era. Nunca tinha ouvido essa palavra. Imarcessível. Já tinha lido, né? Mas não tinha atentado.
Imarcessível. Aí eu fiquei, por que imarcessível? Até que eu fui para o pai dos burros, que não é mais o Aurélio. O pai dos burros agora é o Google. Aí eu fui lá para o papai dos burros. Sabe o que significa uma herança imarcessível? É uma herança que não perde o seu vigor. Uma herança que não perde o seu brilho. Uma herança que vem as crises, as tentações, as provações, as más circunstâncias, mas ela não desidrata. Ela não se decompõe. E sabe onde é que está essa herança? Segundo Efésios 11, aqui sentado nessas cadeiras. Ó. O Senhor faz gente que não perde o brilho, que não perde o vigor. Gente feita irmão Adeni, que com a diabetes alterada, com uma lesão gigantesca no pâncreas, em cima da cama, nos seus últimos dias, profetizou sobre a minha vida no seu vigor. Gente como irmã Zilda, imarcessível. Nos últimos dias de vida, já com várias intubações, traqueostomia, respirando pelo pescoço, mais de 1 ano de luta entre sai e volta para o hospital. Gente, vendo o anjo, vendo o mover dos céus. É uma herança que não se estraga. É um dom que só cresce. Imarcessível. Vem a tentação, vem a provação, mas você não perde o brilho do olho. Não perde a vontade de servir a Deus. Imarcessível. É você dentro do carro, recebe uma ligação de uma notícia. Liga o som e começa a cantar. E de repente vem uma palavra de Deus que te enche de esperança de novo. E você bate no peito e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a morte não toca em alma. Eu sei que a morte ela toca no osso, no corpo, na pele. Mas a morte não toca no meu nome que está escrito no livro da vida. Isso te enche de gás, de esperança. E você ali está disposto de novo. Imarcessível. É de gente assim que será composta a noiva de Cristo nos últimos dias. Uma noiva imarcessível. Uma noiva que conviveu com o pecado da nossa geração, mas que não perdeu o brilho, não perdeu a criatividade. Viveu tempos difíceis, tempos corridos. Parece que o dia agora não tem mais 24 horas, parece que o dia começa e acaba. Dias terríveis, mas que não perdeu o amor pela palavra. Não perdeu o amor pelo Evangelho. Não negocia os princípios do Evangelho. Sabe qual é o meu maior medo como pastor? Posso confessar para vocês? O meu maior medo como pastor é perder o brilho do olho. Perder o amor por estar aqui com vocês. É chegar lá na minha idade, eu não sei até quando o Senhor vai permitir. Como infelizmente eu vejo alguns pastores mais velhos, já sem vontade. Sem gás. Por obrigação. Sabe por quê? Porque quando nós estamos pelo Espírito, a herança de Deus para nós, ela é imarcessível. Você aprendeu nessa noite o que é imarcessível? O teu casamento é para ser imarcessível. Quanto mais o tempo passa, mais brilho no olho. Quanto mais o amor fica maduro, mais harmonia, mais convivência. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. O teu projeto de Deus para a tua igreja, para a tua comunidade, não é que você fique aproveitando de melhores momentos em igreja A, igreja B, igreja C, igreja da moda, igreja fulana. Eu não estou falando mal das igrejas, estou falando mal do coração de quem faz isso. O desejo de Deus é que na tua comunidade o tempo passe, as lutas venham, as divergências aconteçam, mas que você vá ficando com cada vez mais brilho no olho, cada vez mais amor pela obra, cada vez mais dedicação, cada vez mais generoso na obra do Senhor, porque você é imarcessível. O teu nome é imarcessível. Não se estraga, não fica podre, não se quebra. Sabe o pavio que fumega? Um dia ele brilhou, mas chegou o pavio fumegante. Sabe a cana rachada? Um dia ela foi inteira. Quem aqui já foi inteira e ficou rachado? Se eu pudesse levantar os dois... E os 2 pés eu levantava aqui. Quem aqui já ficou como um pavio que estava bem aceso quando nasceu? Olha, uma criança cheia de possibilidade, potencial, tudo no mundo foi apagando. Sabe aquele parabéns que você vai e fica só a fumacinha na ponta da vela? É assim que a vida faz com a gente. Lutas,
más notícias, provações. Mas sabe qual é a natureza de Deus? Quando ele vê um pavio fumegante, ele diz assim: o nosso Deus acende de novo, Ricardo. Tu pode sentir na tua vida essa unção nessa noite. Sabe o que é que o nosso Deus faz quando vê uma cana rachada? Ele restaura e faz de novo. Eita Deus! A nossa herança é uma herança de restauração. Ei, Nova Vida, dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque o Senhor quer ter um tete-a-tete com você nessa noite. Ei, Nova Vida, deixa para trás as velhas coisas. Ei, Nova Vida, receba da herança de Jesus. Ei, igreja, seja cheio do Espírito Santo. Ei, igreja, você tem um chamado de ser imarcessível. Alguém que não perde o seu brilho, alguém que não perde a liga, que não perde o vigor, a vontade, o desejo de fazer as coisas com alegria, com amor. Já vi tantas coisas, pessoas tão idosas como a irmã Zilda, mas o espírito jovem, cheia de Deus, sempre com uma brincadeira para dizer, ela doente, irmão, peia, infecção, bactérias, sabe aquela super bactéria do Fantástico? Que não existe antibiótico para matar? Estava na irmã Zilda. Diálise, rim parado. Aí eu chegava lá, aí ela, uma brincadeira comigo, uma brincadeira. Meu Deus, como é que pode? Imarcessível.